E aqui eu estou um ano e meio. Adaptou-se bem a uma cidade diferente? Muito bem, muito bem. Porto é super linda, super acolhedora. Faz me lembrar muito de algumas cidades, como Ouro Preto, que é em Minas. É arquitetura, o calor. Ouro Preto, aliás, tem lá muita marca portuguesa, nomeadamente Bastante. no património religioso, não é? Exatamente. Minas Gerais. Exatamente. E aí vim para cá e conheci os meninos do Douro Bets. Estamos a falar de uma equipa de futsal que ainda está no começo dos começos. Digamos que é um projeto quase embrionário, não é? Ou pouco mais que embrionário. Podemos dizer bem embrionária, assim. Porque isso começou agora no final de novembro, né? Então, no final de novembro se reuniu essas pessoas e teve o primeiro treino. E isso tem crescido desde então. E isso foi uma explosão muito rápida. A gente teve uma imensa ajuda dos meninos do Lisbon. A gente teve Lisbon lá... Foxes. Exatamente, do Lisbon Foxes. Eles tiveram, inclusive, uma live que tá salva no Instagram deles, que eles convocam, mostram como que seria. O desporto sempre fez parte da sua vida? Você sempre foi um jovem ligado ao desporto, à prática desportiva? Sempre. Desde miúdo, competia em natação, competia em handball, mesmo sendo ainda miúdo em tamanho. Competia basquete, competia handball, competia natação, competia tudo. E Futebol não? O único lugar que eu nunca consegui me sentir bem foi no futebol. Por quê? Porque quando a gente tem, por exemplo, que é o caso do Brasil e de Portugal, o esporte rei, vamos dizer assim. É o futebol. É o futebol. É o esporte que domina a massa. Então esse grupo é um grupo muito importante socialmente. E tem ali uma identidade social, que é a identidade de ser homem, de ser macho, o que a gente tem dos estereótipos negativos, né? De ter que ser muito... Quando se xinga... Futebol é para homens. Exato. E é para homens e para homens másculos. Não pode se ter o lado feminino. Isso é praticamente proibido, vamos dizer assim. Portanto, ser gay no futebol é uma coisa incompatível porque colide com a virilidade e masculinidade do desporto. Exatamente. Tudo ideias estapafúrdias. E de menino eu sempre fui muito afeminado. Então, toda gente... Quando é que você percebeu que a sua sexualidade era outra, era diferente? Eu digo que eu nunca tive dúvida. Sempre de muito miúdo eu sempre soube. E como é que ia lidando com isso? Nós temos há quem tenha a ideia de que o Brasil é um país mais inclusivo. Isto é uma ideia errada? É diferente. Porque, assim, com a experiência que eu tenho aqui na Europa, eu vejo que a discriminação e o preconceito, ela existe em todo canto. E existem formas diferentes. Eu acho que no Brasil a gente Vocês têm uma maneira diferente de lidar com o vosso corpo, não é? E com a sexualidade mais, talvez mais aberta. A gente tem mais livre, não sei. Sim, eu acho que por ser muito, muito reprimido e muitas das vezes chegarem a atitudes muito violentas, eu acho que no Brasil a gente tem... Aqui existe muito preconceito e no Brasil também. Eu acho que quase no mesmo nível. A diferença é que chega-se numa atividade agressiva muito mais fácil. Então, as pessoas... Tanto é que no Brasil nós somos os líderes, infelizmente, é um número que não é legal, que a gente é líder em assassinatos de pessoas trans no mundo todo. Então, é o país que mais mata pessoas trans. Então, a gente chega mesmo a essas vias de fato que é muito triste. De bater... Lidar com a sua sexualidade foi uma coisa pacífica? Teve seus altos e baixos, como acho que todo coming out de todo mundo. A adolescência sempre é um pouco mais complicado. Mas eu digo que, em vista de toda a gente que eu conheço, de muita gente que teve histórias muito mais complicadas, eu tive a sorte de ter uma família extremamente acolhedora. Ia perguntar isso, como é que a família recebeu eu tive uma família... a sua verdade? Uma família extremamente acolhedora. E eu acho que faz toda e completa diferença. Quando você tem uma estrutura, um apoio familiar em casa, acaba que o resto não importa. Não, mas é que não interessa mesmo, não é? Mas, Rafael, quando você... Quem é que abordou primeiro quem? Portanto, é você que se abre com a sua família, com o pai, com a mãe, não sei, dir-me-á o Rafael, ou são eles próprios que o questionam em relação à sua sexualidade? Como é que foi consigo? Cada um de nós tem uma história diferente. Claro. Isso foi assim, meu pai, por um tempo, desconfiou, e depois eu tentei me encaixar no padrão expectável da sociedade, que a sociedade espera, e ele acreditou nesse papel que eu fiz ali na minha adolescência. Então, durante toda a minha adolescência, eu fingi e tive algumas namoradas e não tive problema em relação a isso. Depois ele esqueceu. Você sabia que isso não era a sua verdade? Já sabia que isso não era a minha verdade. Isso era um papel que estava... Mas isso implicou algum sofrimento ou não? Quando você está nessa fase da adolescência, às vezes você se pega pensando... Pelo menos esse foi o meu caso. Ok, eu já tinha certeza que eu gostava de rapazes. Mas aquilo era talvez
tinha algum interesse em meninas, então estava experimentando, vamos dizer assim. E tentei ver se realmente só gostava de rapazes ou se não podia ser bissexual, gostar de meninas também. Com certeza. E no fim das contas já vi que não. E minha mãe, nesse contexto, chegou... As mães sabem tudo, não é? A mãe sabem sempre tudo. Sabem tudo. Sempre tudo. São as primeiras a saber.